Senhoras e senhores, estamos aqui de novo, Jean, na segunda aula sobre classe de palavra, verbos. Aqui a gente vai ver flexão verbal. Tá? Então, nessa flexão verbal aqui, a gente vai ver o seguinte: o que é uma flexão verbal? O verbo é uma palavra que varia, flexionando-se em número. O que é um número? Singular e plural. Tá? Então vai dar o primeiro exemplo. Ó. Eu enviei o presente para ti, no singular. Tu enviaste o presente para mim, no singular, só que tá o enviei, ele está mudando o tempo. Eu no presente, tu no plural, tá? Então vai aqui, ó. Não, desculpa, no singular, só que está mudando pelo pronome. Enviei, enviaste. Aqui, ó, ele enviou a epístola para nós, singular. Ela enviou a epístola para nós, aqui, ó, é singular, mas aqui é gênero masculino, aqui é feminino. O verbo ele vai se flexionando, ele vai se ajustando ao tempo verbal, ao tempo do texto, ao tempo da, da oração. Ó, nós enviamos o presente para todos eles e todas elas, plural. Vós enviamos os presentes, plural. Eles enviaram os presentes para nós, plural. Então, o segundo item, primeiro foi singular e plural. O segundo é a pessoa do gênero masculino e do gênero feminino. Ó, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, a flexão verbal é justamente isso. Ela vai se flexionar para indicar o masculino e o feminino. Na primeira, segunda e terceira pessoa, ou seja, o verbo possui três pessoas, tanto no masculino quanto no feminino. Por exemplo, ó, eu, a primeira pessoa, estou tranquilo, tá? Aqui, ó, estou, ele está acompanhando a pessoa. Primeira pessoa, aquela que narra, pronuncia, dialoga, discursa. Então, olha o interessante, aqui que entra a matriz da redação, o padrão para você elaborar uma redação, tá? Começa aqui pelo verbo, o substantivo também dá um monte de informações para isso. Na classe de palavras substantivo. Então, eu. Então, veio na próxima. Tu estás sossegado. É um exemplo. Aqui, ó. Segunda pessoa. Aquele e aquela que. Aquele e aquela com quem está proferindo. Tipo, eu estou conversando com alguém. Estou dizendo, tu estás sossegado. Aquele e aquela com quem eu estou falando. Né? A primeira pessoa é que eu estou tranquilo. Eu estou falando de mim mesmo. A terceira pessoa no singular é ele está bem. A terceira pessoa é aquela que está proferindo a respeito. Então, a pessoa está falando a respeito dele ou dela, né, que está bem. Está proferindo a respeito da terceira pessoa. Geralmente é a primeira pessoa que vai flexionar isso aqui. Numa narrativa, né? Ó, ela está excelente. Terceira pessoa, aquela que está proferindo a respeito. Só que aí eu estou também indicando, o flexão verbal ela também está indicando o gênero masculino, ele está bem, e feminino, ela está excelente. Tá? Então eu estou flexionando o verbo, ele se flexiona, gênero, número, grau, tudo direitinho. Eles e elas estão excelentes. Tá? Terceira pessoa, aquelas com quem estão proferindo a respeito. Né? Agora eu tenho o verbo, a flexão verbal, agora tem um modo do verbo. Qual é o modo do verbo? Eu tenho o real, o duvidoso e o imperativo. Ele se define como modo do verbo, o modo como eu utilizo esse verbo, o real, duvidoso e imperativo. Então presta bem atenção, não vai achar isso aqui em qualquer livro não, tá? Nem no livro mais antigo você não acha. Chama-se modo as diferentes maneiras que o verbo tem para indicar o proceder da pessoa que está pronunciando-se em relação ao acontecimento que está anunciando. Então, o modo é o seguinte: são as diferentes maneiras que o verbo tem para indicar o proceder da pessoa que está pronunciando em relação ao acontecimento que está anunciando. Exemplo, olha só. Quando Juliana era jovem, ela dançava muito. Então, estou dando, né, era jovem, ela dançava muito. É um modo indicando o que? O proceder da pessoa que estava pronunciando-se, falando. Ó, nós gostamos de viajar. Então, alguém está dizendo, nós gostamos de viajar, está indicando o proceder. O verbo também foi aqui, plural, nós, e ele está acompanhando, ele está usando a flexão verbal. Todos querem sorvete. Então tá aqui, ó, é um modo. Aí esse é o que ele fala aqui, o real. Né? Agora aqui tem outro exemplo aqui como aqui ali era o modo, tá? Agora aqui é o modo real. Relata o sentido real do acontecimento. O verbo ele acompanha essa flexão aqui. Ó, talvez eu permaneça aqui mesmo. Então, permanecer, permaneça. Esse talvez está indicando o sentido real de algum acontecimento. Eu acho que irei para São Paulo. Achar é um verbo duvidoso, mas
está indicando, né, um modo real sentido de um acontecimento. Talvez nós permaneceremos naquele hotel. Aí eu tenho aqui um modo duvidoso, né, relata o sentido duvidoso e real do acontecimento. Tranque a porta por gentileza. Pega para mim por gentileza, tu irás agora. Tá, desculpa. Tá invertido esse texto aqui, tá? O modo real é esse aqui, ó. Tranca a porta por gentileza, pega para mim por gentileza e tu irás agora. O modo duvidoso é esse aqui, ó. Talvez, eu acho e talvez. Esse é o modo duvidoso. Então tá invertido aqui o texto. O modo imperativo, a gente já corrigiu lá, né? O modo imperativo relata pedido e mandado, tá? O modo imperativo relata pedido e mandado. É quando eu peço ou quando eu mando. Esse é um modo imperativo. Eu posso pedir, eu posso mandar também. Então aqui, ó, tempo, presente, passado e futuro. Exemplo, eu estou aqui. Eu estou dizendo que eu estou aqui. Eu cheguei de alguma maneira lá porque eu precisava, alguém mandou, eu tinha que estar lá em determinado horário. Nós estamos indo para o mercado. Então tá aqui, ó. Nós estamos seguindo uma ordem, estamos indo para o mercado comprar alguma necessidade, né? Então o presente relata a atualidade. Eu estava no mercado. Esse presente está relatando a atualidade. Eu estava no mercado, nós estávamos na escola, nós estávamos dentro do mercado. O passado relatou uma ação que aconteceu no passado. Ó, eu irei para São Paulo, nós estaremos em São Paulo em alguns dias, nós iremos para São Paulo. Aí no futuro, relata, como eu falei, tem um acordo, uma gramática portuguesa, onde o F ele vira PH, então não é que está errado, é que o livro em si ele vai ser desse jeito, a gráfica aqui em cima, ó, tá vendo? Tá tudo com acento certinho e tal, mas com PH o F. Relata uma ação que acontecerá depois. Aqui a expressão voz ativa, passiva e reflexiva. Então o verbo também eu vou ter as vozes do verbo. Qual que eu tenho as vozes do verbo? Eu vou ter a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos dar um exemplo aqui da voz, de alguma voz. Vamos exemplificar aqui, ó. Explicar. Expressão é a maneira que o verbo indica a ação praticada pelo sujeito. Expressão ativa é quando o sujeito recebe a ação praticada. Expressão passiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação praticada ao mesmo tempo, indicando desta maneira ação e reação. Expressão reflexiva, tá? Então ele diz aqui, ó, que a ação praticada é quando praticada pelo sujeito, é ativa. A expressão passiva é quando o sujeito pratica e recebe. E a reflexiva é quando acontece tudo ao mesmo tempo. Então, ó, Inácio adotou um cachorro. Tá? Então, quem adotou o cachorro? Inácio. Né? Então, essa expressão ativa, ação praticada pelo sujeito. O sujeito é Inácio. O cachorro está sendo levado com Inácio. Né? Então, a expressão passiva, a ação recebida pelo sujeito. Né? O cachorro está sendo levado por Inácio, o Inácio está recebendo a ação. Inácio caiu do telhado quando estava arrumado. Então, essa aqui ó, é a expressão reflexiva, ação praticada e recebida pelo sujeito, ou seja, ele caiu do telhado quando ele estava arrumando o telhado. Então, ele fez a ação e ele recebeu a própria ação, em forma de acidente. Tempos dos verbos e conjugações. Então, aqui já é outro estilo. Tempo dos verbos e conjugações, tá? Bom, o verbo são todas as palavras que indicam ação. Porque tá o verbo, dois pontos. Verbo são todas as palavras que indicam ação. Então, o verbo, lá na frente a gente já viu uma definição de verbo. Só que aqui ele está simplificado. São todas as palavras que indicam ação. Só que indica muito mais que isso, né? Ó, andar, passear, ir, pensar e etc. Então, eu estou pensando, eu estou fazendo uma ação. Estou praticando a ação. Eu estou andando, eu estou praticando a ação. Estou correndo, eu estou praticando a ação. Eu fui passear, eu estou praticando a ação. O verbo está sempre de acordo com o sujeito. Singular. Aqui tem sujeito singular. Eu saí, verbo no tempo passado, sujeito plural. Ok? Nós entoemos, ou cantemos, ou cantamos, o verbo no tempo presente. Se você substituir o verbo aqui, ele vai ter que acompanhar o pronome. Certo? Sujeito plural, terceira pessoa, número plural. Pai e filho guardaram pela resposta durante o dia inteiro. Então, sujeito no singular de pessoas diferentes e verbo
passa para o plural. Ou seja, eu estou indicando duas pessoas, o verbo automaticamente passou para o plural. Eu e ele estavam na escola, também mesma coisa. Todas as vezes que acontecer de no texto ter pronomes com pronomes com nomes, próprios substantivos, o inverso e reverso, por motivo de ser mais de uma pessoa, o verbo passa para o tempo da terceira pessoa, né? Seja no tempo presente, passado e futuro. Então, ou seja, quando ele sai do singular, indicando mais pessoas, automaticamente ele vai para o plural. Né? Aqui a estrutura do verbo. As estruturas do verbo são duas, radical e terminação. Então, verbo eu tenho radical e terminação. Como que eu vou denominar a estrutura do verbo? O radical e a terminação do verbo. Então, aqui eu tenho a matriz da palavra no verbo ou diretriz. Tá, o que é uma matriz da palavra no verbo ou diretriz? É o radical. Então, o radical do verbo é a estrutura da palavra do verbo que deve ser sempre intacta. Deve estar sempre intacta. Ou seja, ela não vai sofrer alteração. Na conjugação, ela vai estar sempre intacta. Agora, tem alguns que sofrem alterações. Mas aí já é tipos de verbo, anônimos, defectivo, outras coisas assim. Já é outro assunto que vai ter mais na frente, mais adiante. Então, tem aqui o exemplo. Eu tenho aqui, ó, o aceite, que é aceitar, ento, que é entoar, parte, que é participar, e etc. Esses exemplozinhos aqui. Aí eu tenho as terminações, tá? Quantas terminações, como que eu vou saber exatamente como que eu vou fazer isso aqui? Então tá. As terminações do verbo é indicada pelas vogais que são numeradas. Exemplos, ó. Entoar, tá? A vogal A barra R indica a primeira conjugação. Beber. A vogal E barra R indica a segunda conjugação. Partir. A vogal I barra E indica a terceira conjugação. Por. A vogal O barra R indica a quarta conjugação. Então, geralmente vai estar nessas quatro conjugações aqui, ó. A R, R, R e O R. Geralmente o R, ele, na nossa gramática portuguesa real, dificilmente não vai existir. O que a gente vai encontrar é a R, R e O R, que é do verbo por, né? Entoar, beber, partir, por. Ele indica esse finalzinho aqui, ó, com radical, ele vai indicar, né? Ó, a R e O R, que é do verbo por. Então, esses aqui, ou aqueles três primeiros, você sempre vai ver que ele vai estar presente. A gente chega bem aqui, ó. Designação da indicação do tempo do verbo através das terminações das conjugações indicando o tempo presente, passado e futuro. Por que eu tenho passado, presente e futuro? Porque esses aqui são os de base. Os outros são variações da conjugação. Então é sempre presente, passado e futuro. Eu preciso só desses três. O resto é variação. Futuro do futuro, passado do passado, pretérito do pretérito, pretérito mais que perfeito. Isso são variações. Designação da indicação do singular e plural dos pronomes pessoais. As conjugações dos verbos são. Então tá aqui, a primeira conjugação do verbo termina em R, segunda é R, terceira IR. Aí tem um exemplo aqui, ó, agir, ir, etc. A conjugação é o verbo terminado em OR, que é do verbo geralmente, ó, conjugação geralmente é o verbo por, tá? Que termina em OR, junto com os verbos ou, né? Com os verbos derivados que são antepor, ó, os verbos derivados, antepor, compor, dispor, propor, prospor, transpor, repor e etc. Então esses verbos são do verbo por, só que eles são derivados do verbo por. Ó, antepor, compor, dispor, propor, pospor, transpor, repor e etc. Eu preciso repor algo então. Então é de reposição. São verbos que mudam no término da conjugação e por este motivo são verbos alteráveis na conjugação, ou seja, eles se alteram. Tipos de verbo quanto à conjugação. Então, ó, aqui que é interessante, ó.
Verbos alteráveis são os que se alteram. São os verbos que alteram o radical quando estão conjugados nos três tempos, presente, passado e futuro. E tem os variáveis também, como eu já falei antes. Ó, aí tem os verbos inalteráveis. O que é que são os verbos inalteráveis? Os verbos inalteráveis são verbos que, quando estão sendo conjugados, os radicais do verbo permanecem intactos, sem alteração. Então tem os alteráveis, que se alteram, que tem um nomezinho que se dá como abundantes, né? Eles se alteram, que nem o verbo seja, né? Sejam, né? Eles são abundantes. Eles se alteram, os inalteráveis, eles não vão se alterar, os radicais do verbo. E tem os verbos completos, ou seja, são os verbos que possuem as conjugações nos 8 pronomes pessoais. Quais são os 8 pronomes pessoais? Olha só. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E nos 3 tempos, presente, passado e futuro. E nos outros tempos, como eu falei, são derivação do presente, do passado e do futuro. São complementos do tempo. Os verbos incompletos, que são os verbos defectivos. São os verbos que não possuem conjugações com os 8 pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, conjugando também em 3 tempos, passado, presente e futuro. Aí eu tenho os verbos abundantes, que eu tinha até falado lá do primeiro, que é o que não, que ele se encaixa aqui também, tá? O primeiro lá se encaixa no 5, que são os verbos abundantes. São verbos que possuem muitas maneiras de escrevê-los. Então tem alguns exemplos aqui, ó. Exemplos: aceitar. Então eu posso escrever aceitado, aceito, aceite, o verbo matar, matado, morto, o verbo prender, preso, prendido, o verbo estar, eu posso dizer assim, esteja preso. Ele também tem muitas maneiras de se escrever. Então é um verbo abundante: nascer, nascido, nato ou nado. Olha só, o verbo nascer é um verbo abundante porque ele tem muitas maneiras de se escrever. Ó. Eu posso dizer nascer, é o infinitivo dele. Ó, nascido, a gente já nasceu. Nato também é do verbo nascer. Ou nado também é do verbo nascer. Nado. Então aqui eu tenho, não é de nadar não, tá? O sexto são verbos dependentes. O que são verbos dependentes? São verbos que necessitam dos verbos auxiliares para serem conjugados, pois esses verbos dependentes não possuem todas as conjugações. Esses verbos aqui, dependentes, eles são os defectivos. Ou seja, eu não consigo conjugar o verbo prazer. Eu prazer, tu prazer, nós prazer. Não dá. Mas se eu usar um verbo auxiliar, o verbo ter, por exemplo, eu tenho prazer, tu tens prazer, né? Tu tens prazer, ele tem prazer, ela tem prazer, a gente consegue conjugar. Tá? Então eles são defectivos por quê? Porque depende de um verbo auxiliar e eles não têm conjugação completa nos 8 pronomes. Então, ó, reaver, precaver, se colorir, etc. Ok? Colorir. Quanto à tonicidade dos verbos. Engraçado, ó. Verbos risotônicos. Vamos encerrar por aqui. Tonicidade dos verbos. Verbos risotônicos são os verbos que apresentam a sílaba tônica no radical do verbo, ou seja, eles têm mais força quando você pronuncia no verbo, no radical do verbo. Quero. A força da voz está no início do verbo. Queres, quer, querem e etc. O risotônico. O verbo arrisotônico são verbos que apresentam a sílaba tônica nas terminações das conjugações do verbo. Risotônico é nos radicais e arrisotônicos são nas terminações. Ó. Queremos, quereis. Você tem um tempo maior de pronúncia no final, a sílaba tônica na conjugação do verbo e não no radical. Ó, tempos e modos dos verbos. Então eu tenho 8 tempos do verbo. Eu tenho o modo indicativo, presente, passado, futuro e passado do passado. Tem mais? Tem. Vai dar exemplo, falar tudo isso e vai ter uma tabela aqui nesse livro aqui com mais ou menos 326 verbos conjugados. Está catalogado mais ou menos 1.004 verbos na gramática portuguesa real, tá? De conjugação. O intuito, essa aqui é a segunda edição do livro, o intuito é fazer
chegar aí uns 1000. Então na próxima edição, na terceira edição, vai ter um dicionário de verbo. Nesse livro aqui tem um dicionário de verbo. E o intuito dele, eu vou mostrar lá o dicionário de verbo, ele está mais embaixo. Aqui eu já tenho a lista do dicionário, lá embaixo tem um dicionário. O intuito dele, já tem a lista aqui, ó, mais ou menos 326 verbos catalogados. Na terceira edição, ele já vai sair mais ou menos com uns 500 verbos catalogados. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tudo bonitinho aqui, ó. Ó, os tempos, tudo legal. Então, aumentar esse dicionário de verbo. Então esse é o primeiro livro que tem um dicionário de verbo mais completo, mais conjugado. Além de ensinar a gramática portuguesa de verbos, a classe de palavra-verbos, ele ainda vai ter um dicionário de 326 verbos, onde você pode pegar essa tabela aqui e ir brincando, e escrevendo na mão os verbos, já fazendo conjugação, comparando com outro que tenha a mesma terminação, tipo a R, R e R. E no próximo assunto a gente continua de lá dos 8 tempos dos verbos. Valeu, muito obrigado, até a próxima, se inscreva no nosso canal.